que ele nasceu? Basicamente um pedido de Lula para meu pai, para, ajude o Corinthians a construir, que é o Corinthians do meu coração, ajude o Corinthians a construir um estádio privado. Só isso. Tá? Aí, eu não, nessa época, nesse assunto eu não me envolvi, e começou a gente tentar ajudar o Corinthians a fazer um estádio que na época era 300 a 400 milhões, que era o que o Corinthians já achava que as receitas pagaria, tá? E aí tem a grande discussão, bota que terreno, vai para lá, terreno para cá, e se identificou um terreno aí em Itaquera. Bom, essa é a história, nesse assunto eu não estava envolvido. Chegou um momento que o São Paulo, que era escolhido como a sede da Copa, o Morumbi, acabou inviabilizando o Morumbi, e São Paulo ia ficar fora. Tá? E conseguiu se visualizar que a única solução seria então tentar ver se apoiava o estádio do Corinthians. Nesse momento, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, o Kassab, o Alckmin e o governo federal, nessa época ainda era o Lula, vamos ver como é que a gente viabiliza essa questão do estádio do Corinthians para se tornar. Só que o estádio do Corinthians, o estádio, quem estava conversando com o Corinthians, e a renda do estádio pelo plano de negócio do Corinthians, pagaria um estádio de 300 a 400 milhões. Bom, aí começam as conversas informais, aí que nesse momento eu comecei a me envolver, tive reuniões com o Alckmin, tive reuniões com o Kassab, o representante do governo federal é meio difuso, às vezes era o Luciano Coutinho por conta do papel do BNDES, mas era meio difuso, dependia muito do autor, mas no início foi conduzido muito por Kassab e Alckmin. E digamos assim, esse alinhamento inicial acabou fechando-se num jantar que teve lá em casa, que teve, representando o governo federal, o Luciano Coutinho. Isso já estou falando da época o jantar foi na época da transição, 13/1/11, quer dizer, já era Dilma presidente, Luciano Coutinho, o Alckmin, o Kassab, o André Sanches apresentando o Corinthians, o Rosenberg também apresentando o Corinthians. Eles trouxeram o Ronaldo, o Fenômeno, só para dar uma importância ao evento, na visão deles. E estava eu, o Júnior, que era o diretor de infraestrutura, que conduzia esse assunto desde o início, o nosso diretor financeiro à época, que era o Felipe Gens, e o Alexandrino, que tinha uma relação antiga com o André Sanches, e que ajudava muito nessa questão. Bom, aí nesse jantar se acertou de boca, ou informalmente, o que levaria-se ao modelo final e os compromissos que cada um assumiria. O Corinthians disse que toparia fazer um estádio que pudesse fazer a abertura da Copa do Mundo. O estádio de abertura da Copa do Mundo é um absurdo, porque na verdade você faz um estádio para um dia, é o evento da abertura do Copa do Mundo, que tem 70 chefes de estados, e que depois você tem que desmontar um bocado de coisa, e que nenhum outro evento vai precisar justificar aquele estádio. Então, o estádio de abertura da Copa do Mundo, que foi dimensionado por Corinthians na época, era um estádio de mais ou menos 800 a 900 milhões. Então, quer dizer, você sair de um estádio de 400, que era o que o Corinthians queria, para um estádio de 800 a 900 milhões por causa das exigências da Copa do Mundo, da abertura da Copa do Mundo. Aí o Corinthians falou, tudo bem, eu faço. Agora, meu compromisso de pagar é 300 a 400 milhões, que era o que eu estava topando. O resto tem que vir de outra forma. A prefeitura aí, o Kassab tirou da cartola a questão das CIDs, que era um projeto de lei da Marta de incentivo ao desenvolvimento de algumas regiões urbanas. Então você fazia um projeto, se esse projeto levasse ao desenvolvimento da região, automaticamente ele geraria mais imposto para a região. Então você teria o direito de receber este valor de volta através de não pagar tributo. Então você recebia um papel que permitiria você pagar tributos, basicamente está falando de ISS. E o Kassab prometeu, porque na época se estimava que o valor era 820 milhões, o Kassab prometeu uns 420 milhões de CID. Ou seja, o estádio ia custar 820, o Corinthians assumiria 400 milhões, que era o valor original, e essa diferença, que era para a abertura da Copa, seria bancado por CID. Em tese,
justificaram porque realmente o estádio levou a uma supervalorização da região. Você gerar mais ISS, a conta é muito simples. Você vai gerar ISS no tempo e aí você está recebendo o que na verdade é o imposto da marca que você está gerando. Bom, se esse cálculo era 423, a gente não sabe, mas a tese era justa. A projeção de quantos anos? Não, com certeza, se o Kassab fez, ele fez inteiramente. Ele assumiu a diferença. Tá. Ele assumiu a diferença, 420. Com certeza ele deve ter algum embasamento lá dentro da prefeitura para isso. Obviamente que o problema é o seguinte: você quando pega esse certificado, você abate do imposto agora. Uhum. E provavelmente o benefício tributário vem ao longo dos anos. Então, quer dizer, no início, esse é um problema que veio depois. Quer dizer, e a gente estava preocupado na época. Tanto que assim que nessa reunião a gente disse, espera aí ele assumiu, não, eu vou apoiar vocês na monetização desse assunto, certo? Vou apoiar. E aí ele disse o seguinte, que ele estava acertando com o Ministério da Fazenda, que o Ministério da Fazenda, como o Ministério da Fazenda não podia mandar o dinheiro para a CID, ela mandaria para outro lugar que ele precisava alocar dinheiro da prefeitura e ele reservaria esse dinheiro para fazer frente à desoneração tributária da CID. Porque isso tudo precisa. Então é aquela história, o cara promete, mas depois ele vai ver pela irresponsabilidade fiscal, por tudo que existe. Tá? Aí ele prometeu de boa 420. E prometeu também, que era um outro mega problema, resolver a questão do overlay. O overlay, que as pessoas pensam, é o seguinte: é toda aquela estrutura que é provisória para a Copa do Mundo, que no caso da abertura custava a gente estimava de 60 a 100 milhões só para a abertura. Isso normalmente é bancado pelas prefeituras ou pelo Estado. E aí a Prefeitura de São Paulo bateu o evento que em tese geraria benefício para a cidade, aceitou bancar o custo do overlay, que na época era estimado de 100 milhões. Então, Corinthians 400, Prefeitura 420 e o governo do Estado. Então, e eu banco as obras do entorno do Estado, mais os assentos provisórios para levar o estádio que eram 40 mil para 70 mil, 60 mil que era a abertura, que era aquela bancada que teve aquele acidente, tá? Isso só custava 20, 30, 40 milhões. E mais as obras do entorno, que custava também um pacote de 400 milhões. Então ficava assim, mais bem dividido. O Corinthians bancava 400, o governo da prefeitura 420 mais o overlay, e o governo do estado 400. E o Luciano assumiu o compromisso de fazer o empréstimo do BNDES, que estava o problema que tinha aqui, que a gente já tinha identificado. E aí ficou aquela promessa do Luciano, que a gente já sabia, foi levantado no jantar, que era o seguinte: esse seria um dos poucos estádios que era do clube. E a gente já sabia da questão do Beira-Rio do Rio. No Beira-Rio. Os bancos, eles têm dificuldade para emprestar para o clube, porque eles alegam que tem risco, clube. Então eu digo, peraí, você está dizendo que vai emprestar. Aí se conversou nesse jantar que ia ter o BNDES ia emprestar e a Caixa ia ser repassadora, o Luciano assumiu, e foi conversar no jantar que a estrutura para tirar o risco do clube ia ser uma estrutura de uma SPE imobiliária. Então, na verdade, o banco não estaria emprestando para o clube, estaria emprestando para uma SPE imobiliária que era a dona da arena, e, portanto, essa SPE imobiliária ela estaria imune aos outros passivos do clube.